Tudo bem, gente? Então, continuidade aí para as nossas aulas de História Contemporânea. A gente está chegando aí, vamos abordar aí alguns temas que eu acho que são fundamentais para a gente entender alguns processos da história econômica, de questões geopolíticas que podem cair na sua prova e também para você ampliar o seu repertório sobre alguns fatos históricos. E hoje a gente vai falar de imperialismo e de cultura. Eu vou trazer algumas datas assim de maneira muito geral, mas a gente não vai se deter muito porque a gente tem aspectos analíticos que precisam ser considerados quando a gente fala de imperialismo e de colonialismo. Então a gente vai dar uma olhada nisso. Eu acho que é um tema principalmente, fica aí como informação, principalmente em decorrência do final aí da Copa do Mundo. A gente teve... O que é muito legal, a gente teve aí durante a Copa do Mundo discussões que extrapolaram a questão de futebol e jogaram luz para questões, por exemplo, relacionadas ao imperialismo, a questões do colonialismo. E aí como é que é quando a gente se refere, por exemplo, à França, e se a gente se refere à Inglaterra. Então existem diversas leituras possíveis que a gente pode fazer, por isso que eu quis trazer esse tema, ainda que a gente vá passar de maneira breve, só para você fazer essa associação em relação a esse grande tema, que é uma possibilidade. Então vamos lá. Para a gente entender o que significa esses dois, a ideia do imperialismo, é importante a gente ter em mente que é uma palavra, acho que a mais marcante, que vai ser ali o norte dos movimentos imperialistas em todo o mundo, que é capitalismo, que é a acumulação de capital e buscar aí possibilidades de expansão para além dos países. Eu gostaria de chamar a atenção para vocês também que esse conceito, então, além dele ser estudado já há algum tempo, é algo que remonta principalmente ao 19 e ao 20 e tem um peso importantíssimo sobre a sociedade. Você sabe por quê? Porque quando a gente começa a estudar esses fenômenos, a gente fala assim, pois é, 19, nossa, né, se a gente for remontar ao século XV, quando a gente for falar aqui do continente africano, mas será que isso tem relação com o mundo de hoje? Tem, e é isso que você tem que estudar. Por que é que tem relação com o mundo de hoje? Porque quando a gente se refere a imperialismo, nós estamos nos relacionando diretamente com a noção de cultura. Por quê? Vamos ver já. Então vamos lá. O que é interessante para vocês compreenderem quando a gente vê aqui o mapa da África? Vocês estão vendo? Eu vou aqui pintandinho e vocês deem uma olhada. Se a gente for considerar o processo, gente, da Revolução Industrial, a gente vai ver que a África, de modo geral, aqui a gente vai... Vamos pegar só a Inglaterra para vocês verem. Aqui está vermelhinho, dá para ver. Mas aqui, ó. Tá vendo? Aqui. É considerada, então, um verdadeiro oásis para que a Europa ali faça o seu domínio em diversas regiões. Aqui a gente tem, olha só, Itália, Espanha, Alemanha. A Alemanha até que nem era tanto. Você lembra que a gente mencionou nas outras aulas que a Alemanha até nem tinha sobre a África esse poderio todo, mas tinha, porque a gente está falando de um continente repartido. Bélgica, olha só, olha quando a gente fala da França. França, a gente vai ver na aula de descolonização como é importante pensar nisso. Olha só, olha a França, olha a Inglaterra. Então a gente está falando de um continente que é repartido para que a Europa consiga colocar em curso, para que os países da Europa, sobretudo aqui personificados pela Inglaterra e pela França, possa colocar em curso esse processo de expansão que tem como objetivo estabelecer colônias dentro de diversas regiões para aumentar o seu poderio econômico. Até aqui, é isso que eu vou chamar a atenção para você. O que acontece quando eu chego... Lembra, a gente vai ter uma aula sobre o Brasil para explicar isso, mas a gente viu lá no período colonial, quando a gente estudou o Brasil, o que acontece quando a gente tem um povo que chega com as suas ideias de economia, as suas ideias do que é religião, as suas ideias de cultura, e a força começam a impor, então, um determinado modelo de vida sobre uma população que ali já existe. E pior, tem um termo que é muito interessante quando a gente fala da questão do imperialismo, que é justamente isso.
a partir do momento que há uma imposição, sobretudo cultural, né, e ela precisa existir para que esses processos coloniais funcionem, há um embate direto com os povos que ali vivem, com as questões étnicas de cada região. A gente vai ter determinados grupos que não vão aceitar ser subjugados, por exemplo, pela França. E aí a gente vai ver num processo depois da Segunda Guerra que muita gente vai falar: chega, aqui vocês não passam mais, nós vamos pegar em armas, vamos criar alianças populares, vamos aqui e vamos combater os colonizadores, combater então o que nos subjuga. Então a gente está falando de um processo que não é neutro e também vai acabar influenciando de forma muito, como é que eu posso usar de forma muito incisiva sobre a cultura e a diversidade de cada região. Porque eu compreendo, isso é uma visão etnocêntrica, caso caia na tua prova, quando você pensar em imperialismo, lembre da questão do etnocentrismo que se baseia na seguinte premissa em relação a esse processo. Quando a gente fala de etnocentrismo aqui, nós estamos falando da visão europeia, né, em alguns círculos econômicos e inclusive círculos intelectuais, de que alguns povos precisavam ser civilizados, de que era preciso então que o progresso chegasse a essas regiões. Isso a gente pode botar em diversas regiões do mundo, mas aqui a gente está usando como exemplo essa repartição, essa divisão da África. Então era preciso civilizar esses povos para que então esse processo de expansão se desse por completo, para que esse processo de civilização que eles entendiam se desse nas mais diferentes esferas da sociedade. E você sabe como é que funciona um projeto de expansão? Funciona assim: você não basta apenas ir lá e chegar arrebentando com tudo e capturar pessoas e falar assim: a partir de agora vocês trabalham para a gente. Não. É preciso que haja um movimento cultural forte, solidificado, para que as pessoas compreendam que agora elas precisam obedecer a você. Então você pense que é algo que vai muito além de uma questão econômica que se encerra. Então meio que não está dando lucro, a gente vai ali para outra região, obrigado. Não é assim que funciona. Nós estamos falando de um processo de subjugação. Se a gente for pegar por exemplo, se a gente for pegar a Argélia, depois a gente vai falar, a gente está falando de um período muito anterior à Segunda Guerra. Então são diversos movimentos históricos que vão fazer com que esses processos de dominação da Europa, eles acabem se perpetuando. Depois de muito tempo, a gente vai ter uma aula sobre isso, que vai haver uma ruptura. Vai chegar uma hora em que não vai mais se dar conta desse sistema no mundo, e a gente vai ver como. Então bora lá. Acabei de falar para vocês, a gente está falando de um processo marcado por expansão econômica. É preciso, a Europa não dá mais conta de sozinha ali circular as suas mercadorias. É preciso buscar novos mercados. E é muito comum nos processos de colonização que os produtos da cultura que acaba sendo aquela cultura dominante, acabem se sobressaindo aos produtos, aquilo que é produzido dentro da colônia pelos povos que ali residem. É muito comum, quando eu lembro desse assunto, eu lembro da revolta da cachaça aqui no Brasil. A revolta da cachaça, nesse sentido, havia a cachaça produzida, então foi uma revolta que teve um arranca-rabo, o povo até dá risada, mas é interessante falar que a cachaça era um produto genuíno, feito no Brasil. A gente está num sistema, né, de um produto obtido da cana que precisava ser também comercializado, mas vai haver repressão. Por quê? Porque não se podia vender a cachaça em tempos que os produtos da colônia, os produtos da coroa portuguesa, então, melhor dizendo, eram aqueles que precisavam valorizar a coroa portuguesa. Então a cachaça ali, quando eles quiseram competir, há um abafamento desse comércio. É uma revolta interessante se você for buscar. Aqui a gente está falando de tudo que, como a gente falou da Revolução Industrial, a gente vai ter que pensar no processo de expansão da Europa considerando o quê? É pedra, gente, é riqueza, é petróleo, é borracha. Como é que vai ficar num processo de expansão se eu não tenho os recursos que me são necessários para essa expansão, mas eu sei como adquirir esses recursos? Eu chego pedindo por esses recursos, eu falo assim: tudo bem, como é que você está
Pessoal aí, né, vocês estão bem? A gente queria meio que explorar a terra de vocês, mas fiquem tranquilos, que não, né, vai ser, vamos repartir, vai ser bom para todo mundo. Não, né, gente? O processo é feito à força, de forma violenta, e a gente vai ver isso, como é que esse processo vai acabar se espalhando em diversas regiões do mundo. É interessante que é assim, se cair na prova, para vocês entenderem, se cair na prova, vocês pensem que o processo que a gente chama de imperialismo, quando a gente pegou lá o mapa, ali que você viu, o continente todo dividido, nós estamos falando de um processo que significa, guarde aí, tá? Imperialismo é a capacidade que eu tenho como nação, a capacidade que eu tenho de como país ali, isso capacidade, compreenda, economia, questão bélica, questões culturais, eu tenho subsídio que me dá possibilidade de subsídios tecnológicos, né, e de estrutura para que eu avance para além mar, quando a gente fala de Portugal, por exemplo. Então, o que eu estou falando para vocês? A gente está falando de aumentar a sua zona de influência. Tudo bem. Então, a gente está dizendo que você vai ter, nesse processo de imperialismo aqui, tudo o que para que aumente a minha zona de influência no mundo, além, é claro, de aumentar ali os cofrinhos desses países. Mas o colonialismo é a forma que isso vai se dar nas colônias. É o processo que tem como objetivo principal, e isso guarde também, a força, fazer com que haja um processo de perda de soberania desses grupos que serão, então, que vão ficar sob a influência dos colonizadores, que estão dentro de um processo maior, que é um processo de imperialismo. Imperialismo, guarde na cabecinha de vocês aí, hegemonia. Tem um cartoon, eu até esqueci de colocar aqui, mas era um cartoon de um industrial inglês, que mostra ele bem grande, assim, com o pé pisando no mundo todo. Então ele botava o pé assim. E aí ele destacava todos os lugares do mundo que ele gostaria de dominar. E aí alguém pergunta para ele assim, pois mas se você quiser dominar todos esses lugares, não vai mais ter lugar no mundo. Ele falou assim, não tem problema. E depois que eu dominar tudo, eu domino os planetas. Então você pensa que essa ideia de expansão e de imperialismo, ela tem a ver com poder, tem a ver com dominação. Para você guardar como é que isso se dá na história contemporânea. Eu não vou me ater muito às datas, eu quero que vocês peguem aqui os tópicos principais para que você compreenda esse processo. Porque ficou muito comum nas discussões que a gente tem, as pessoas se referirem sempre ao imperialismo como se fosse o imperialismo norte-americano. Essa é uma faceta quando a gente discute imperialismo. Se você for pensar, por exemplo, nesse processo na África, vocês já viram, divisão do território. A gente vai ter divisão entre os estados europeus. Essa divisão e a forma que isso se dá, e quem ganha mais e quem ganha menos, é motivo para que a gente tenha ali as condições para a Primeira Guerra Mundial. Você sabe muito bem disso, a gente vai retomar isso em forma de questão para você. A gente vai passar a Conferência de Berlim, que vai se dar no período de 84 a 85, que é o ponto que vai marcar de maneira muito importante essas questões, essas noções relacionadas, por exemplo, de poder e de divisão. Como é que fica esse processo? Quem detém poder sobre o quê? E como é que esses processos eles vão se dar num longo prazo, por assim dizer. Esse é um processo importante, gente, porque vai demarcar as condições essenciais para se repensar por que é que alguns países saíram tão prejudicados da Primeira Guerra. Quem é que foi as autoridades ali que acabam se envolvendo nessa divisão que não dá conta de todo o universo ali que estava sendo colocado ali para jogo entre os Estados europeus. Isso tem que ficar claro para vocês. Para avançar, para eu não tomar muito tempo de vocês nessas questões, porque a gente tem mais para estudar, é o seguinte: a gente vai ter um contexto que é só depois da Segunda Guerra, isso que eu quero deixar marcado aqui, que vai haver um processo de descolonização. Então,
acaba adentrando para depois de 45, porque existiam interesses e isso, estratégias que acabavam por manter ainda algumas colônias sob o jugo, por exemplo, dos portugueses. Você vai ver quais são essas estratégias. Uma coisa que é desconhecida e que eu trouxe para tópico de estudo e que pode cair é o imperialismo na Ásia. Por quê? Porque os portugueses, se a gente for pensar em imperialismo, já desde o 15, desde o 16, já tinham em mente esse processo de expansão para a Ásia. É interessante a gente trazer, e eu vou falar para vocês, quando a gente diz que a gente está falando, por exemplo, de uma região que até hoje, as pessoas não sabem, mas em Macau, por exemplo, se fala português. Então, se cair ali alguma questão relacionada, eu acredito que não vai cair, por isso que eu vou passar rapidinho, mas é mais para vocês saberem que isso não é um processo novo. Quando a gente fala de Portugal, nós estamos falando num processo distinto no que diz respeito a esse processo de expansão, porque eles vão ser de forma bastante clara, os pioneiros nesse processo do imperialismo. Há alguns autores que acham que não é esse o nome que se dá, mas dá para dizer que sim, quando a gente fala. Esse aqui, a Revolução Meiji no Japão, eu até trouxe para vocês, que é bem legal de você ver, que é um processo de unificação que é visto no filme O Último Samurai. Então eu dei como dica de filme para você ver como funciona, é mais para você saber e se situar quando a gente fala desse processo, considerando então o imperialismo na Ásia, porque vai haver um momento, sobretudo, que não tem mais como ser dividido dessa forma, em que o poder ali acaba ficando sob o jugo da colônia, e dos colonizadores. Então a gente vai ver um processo que eu não vou conseguir falar o nome, mas se vocês quiserem pesquisar ou assistir ao filme para ver como é que se dá isso, tem a ver com o colonialismo ali português, né? E é bem interessante de trazer para vocês essas relações para que a gente consiga conceber como é que esses processos eles acabam se conectando, né? Quando a gente fala de imperialismo, sobretudo na Europa, a gente tem que perceber que as estratégias e as formas de manutenção desse poder, elas se assemelham muito. Mas acontece que algumas regiões, como por exemplo vai ser o caso do Japão, há a emergência de que isso não se perpetue. Então há uma forma de revolução que quer fazer o Estado se tornar soberano, transformá-lo então em Estado-nação. Eu não vou me demorar, mas isso é bem legal quando você for ver o filme, que é O Último Samurai. É bem interessante ver isso. Quando a gente fala da Holanda, a mesma coisa. A Holanda, para quem vocês sabem muito bem, a Holanda acaba sendo expulsa do Brasil, mas antes de ser expulsa do Brasil, ela ficou durante um bom tempo, tem uma predominância importante histórica no Nordeste brasileiro. Então, o que é interessante falar para vocês saberem? Da mesma forma que Portugal, havia estratégias que aproximavam a Holanda de Portugal no sentido de processo de colonização e se assemelhavam, inclusive, vamos dizer assim, questões econômicas, questões de mercado, como, por exemplo, a reexportação de mercadorias e o tráfico de escravos. Vai haver, sim, na Holanda, se a gente for pensar, que vai ficar muito latente, sobretudo, e isso a gente vai ver como é que se dá, que é a distribuição de mercadorias por toda a Europa. Tinha ali uma briga, e brigas que vão ser desde questões econômicas. Então Portugal queria deter esse mercado, a Holanda também. A Holanda, depois de um tempo, ela vai acabar se distanciando do Brasil. Por exemplo, quando a gente fala de cana-de-açúcar, o Brasil vai investir durante muito tempo nesse processo de monocultura e batendo ali na tecla do açúcar feito com as plantações de cana. Acontece que chega num determinado momento que isso começa a ficar meio inviável economicamente. E nesse momento, a própria Holanda já havia desenvolvido formas, por exemplo, se você for pesquisar, você vai ver, de extrair o açúcar da beterraba. Então, formas alternativas acabam pensadas para que esse mercado também comece a se diversificar, porque só ficava ali meio monopólio de Portugal. É interessante a gente pensar nisso. Indochina, por que eu trouxe a Indochina? Porque nós vamos falar do processo de descolonização e a Indochina é batata para a gente falar, porque vai ser sangrento
quando houver o processo de descolonização, eu não vou falar agora, mas eu vou só mencionar para vocês, que a gente tem pelo menos 3 regiões do Vietnã que vão ficar sob o jugo francês até pelo menos a década de 60. Então a gente vai dar uma olhada sobre isso, como é que isso vai acabar se transformando, década de 50, desculpe, como é que esse processo vai se transformar. Para encerrar, senão a gente não termina aqui a nossa aula de imperialismo, porque o que eu queria mesmo hoje era só passar o conceito e fazer a distinção, mas eu me empolgo, em relação ao imperialismo norte-americano. Aqui, gente, se for para talvez vocês darem uma atenção, eu acredito que é esse aqui o ponto mais importante para você estudar. Primeiro, aqui, esse daqui eu acho que não tem como vocês escaparem, porque é um dos mais importantes. O que é importante você saber? É importante você saber o processo da América para os americanos, que é a doutrina Monroe, que você vai compreender como um processo inicial de independência dos ingleses e uma forma de soberania. Isso que eu quero que vocês guardem. A gente vai ter um processo de soberania que diz mais ou menos o seguinte: nós, ao expulsarmos ali, né, quando a gente acaba fazendo um processo de independência, estamos livres, né, das colônias inglesas, então a gente é livre, a gente é independente, agora é cada um na sua. E mais do que isso, é interessante deixar claro de que nós, americanos, não estamos suscetíveis, a Estado não está suscetível à colonização europeia e mais, nós não vamos intervir na Europa. Então esse acordo acaba por delimitar algumas fronteiras econômicas, algumas fronteiras culturais e que vão, para alguns autores, que vão se tornar decisivas para se compreender como é que os Estados Unidos vão acabar se tornando essa potência hegemônica descolada da Europa. Eu trago aqui algumas algumas datas, mas é mais para pontuar vocês, para vocês saberem historicamente como isso vai se desenhando. Mas, por exemplo, dos temas que pode cair, mas talvez não sei se cair com esse nome, eu acredito que mais os conceitos que eu trouxe para vocês de imperialismo, acho que vai ficar mais marcado para vocês, e se referindo ao imperialismo norte-americano, é isso daqui, gente: incentivo às revoluções e independências nas Américas. Uma que é importante é você estudar, é você se debruçar, caso você tenha interesse, do Canal do Panamá. O Canal do Panamá fazia parte da Colômbia e estava ali sob o jugo francês. É isso mesmo, então ele estava sob o jugo francês, fica até mais ou menos 1977, e o que vai acontecer? Chega, a gente vai agora passar então a fazer vamos fazer um acordo para quê? Para que fique em posse dos Estados Unidos, propriamente, aqui eles falam de 1903 a 1999, mas esse Canal do Panamá, considerado bastante estratégico, né, que pertencia à Colômbia, considerado bastante estratégico, estava sob o domínio, principalmente econômico, dos franceses, que cobravam uma espécie de um pedágio. E vai chegar uma hora, não senhora, então nós vamos incentivar ali alguns processos de independência para que isso não se perpetue, para que isso não aconteça mais. Então, é interessante vocês pensarem que além de eu declarar minha soberania, eu não interfiro nas tuas coisas, e eu tenho uma política que eu gosto muito, que ele fala, que vai deixar um pouco evidente se cair esse termo para você, por exemplo, que é o que o Roosevelt vai dizer sobre a política do Big Stick. O que significa o Big Stick? Grande porrete. Então ele costumava dizer o seguinte: você fala com suavidade e tem à mão sempre um grande porrete para proteger os interesses econômicos.
Então nós estamos falando desde 1890, a gente está falando de um processo aqui que vai ser um processo de controle, por exemplo, no Canal do Panamá. A gente vai ter a Guerra Fria depois, que a gente vai explicar o que é a Guerra Fria. É notadamente um dos pontos mais importantes para a gente pensar nesse processo de poderio e de imperialismo norte-americano no que diz respeito a um sistema hegemônico financeiro. Nesse contexto, a gente vai ter diversas discussões que vão surgir, gente, sobre não apenas a hegemonia financeira sobre o mundo, mas uma hegemonia cultural, que vai acabar emprestando símbolos e comportamentos para o mundo todo, e as pessoas vão olhar para isso como um verdadeiro ideal. A gente vai ter discussão guerra ao terror, a gente vai falar então do ápice aí do processo de imperialismo, né? Já a contemporaneidade, já lido, a gente vai falar principalmente de 2001, quando essa aula já está pronta, está bem legal. Então a gente vai falar desse processo, como é que ele acaba se desenhando quando a gente fala de petróleo, de guerra ao terror, o que é que isso quer dizer. Essa aula as pessoas costumam gostar muito. Para encerrar, eu tenho para vocês uma questão que eu gostaria, eu não vou ler ela inteira, tem aqui pelo menos duas questões, desculpe, e aí eu vou colocar a resposta para vocês lá nos comentários, então põe ali qual você acha que é certa para a gente conversar e trocar. E eu dou duas dicas para vocês de livros. Esse daqui, o Orientalismo e o Cultura e Imperialismo, são os livros que a gente costuma ler para fazer essa aula. São livros maravilhosos para quem quer compreender esse processo de imperialismo. Quando a gente fala de cultura, quando a gente fala, por exemplo, sobre a leitura do Ocidente em relação ao Oriente, em relação a hábitos, em relação aos costumes, em relação, por exemplo, a ritos, em relação à noção própria do que é cultura. Então é um livro bem interessante que vai abrir o nosso olhar, por exemplo, para coisas que muitas vezes a gente não presta atenção na hora de ler. É um livro que eu gosto muito e vale muito a pena. Ele vai falar, aqui a questão que eu trago para vocês, mas você consegue analisar aí, só com base nessa aula que a gente falou, a respeito desses processos que se dão, que é justamente sobre quais são os elementos do imperialismo, se a gente for começar lá com a Inglaterra, por exemplo, que são colocados em questão quando a gente tem um processo de divisão de divisão de determinadas regiões, e como é que esse poder acaba se materializando em face do outro. Quem é esse outro? Quem é essa pessoa que ali habitava? Como é que vai ser feito esse processo? Qual é esse poder? Pense, quando a gente fala de imperialismo, fecha assim o seu olho, que você tem que entender como algo que é muito amplo, mas acaba interferindo em realidades um agrupamento ali de pessoas, um agrupamento de indivíduos que já têm a sua própria cultura. Então a gente vai ter quase que sempre, e de que maneira quase que geral, isso é interessante você pensar, confrontos que vão se dar por essa reação a muitas vezes essa forma, essa imposição de determinada cultura, de determinado poderio econômico. Isso não é feito sem violência. Isso não é feito sem que um monte de gente pague, né, os custos disso. Por outro lado, alguns autores vão dizer, por exemplo, que vai haver intercâmbios culturais, que vai haver determinadas mudanças e situações que acabam por fomentar algumas regiões esquecidas à margem ali do mundo. Essa é uma discussão que pode vir para você, mas você leia com seus olhos a respeito dessa questão. E eu falei para vocês assistirem esse filme, que é um filme bem legal, que vai falar justamente da Revolução Meiji, que é com o Tom Cruise. As pessoas na época desse filme, O Último Samurai, ficaram pé da vida do Tom Cruise personificar então justamente ali essa figura, né? Teve gente que não gostou muito, mas é um filme interessante porque é para você ver justamente como é que vai se dar esse processo da luta para que o Japão se torne um Estado-nação. O que é que está em jogo? O que está em jogo, gente, de modo geral, e quem tem esse controle, quando a gente fala de nações fortemente armadas, fortemente bélicas, a gente está falando de generais. Aqui no caso
o Tom Cruise ele vai personificar ali um personagem ocidental que atua, né, nesse processo, mas a gente está falando de militarização e a gente está falando de guerra. Então, para a aula de imperialismo, eu só queria trazer esses pontos principais para vocês, porque a gente vai trazer outras questões mais recentes. É só para você, quando a gente usar esse termo, você saber do que eu estou falando. O que tem a ver imperialismo e cultura, porque em breve a gente vai falar de redes sociais, a gente vai falar de neocolonialismo, a gente vai falar de outras coisas que você tem que saber pelo menos do que a gente está falando. Então, até a próxima aula. Beijão!